O que fazer quando tudo dá errado? Nós devemos parar, nós devemos desistir, seguir em frente, continuar a mudar a nossa rota? Qual deve ser a nossa postura quando nós temos uma expectativa em algo e sai totalmente contrário? O Senhor tem falado muito comigo essa semana sobre isso, e o texto que eu tenho lido é o texto de Lucas 5. É um texto onde eles vão pescar, Pedro e mais alguns, e a pesca dá totalmente errado. Mas quando eles encontram com Jesus, Jesus libera uma palavra sobre eles e a circunstância muda. Então eu queria estar lendo aqui com vocês, liberando algumas chaves que eu aprendi. Primeira chave: os nossos recursos precisam estar disponíveis para a pregação do evangelho, para serem usados na expansão do reino, e às vezes não seremos nós que iremos usar. No começo do capítulo de Lucas 5, Jesus avista dois barcos. Ele entra no barco de Simão e pede para Simão posicionar o barco de uma forma em que toda a multidão estava sendo comprimida conseguisse escutar o que Jesus tinha para ensinar. E Simão, ele não ia ganhar nada com aquilo. Ele emprestou o seu barco para a propagação do evangelho. Então, às vezes, nossos recursos eles têm que ser para isso. Não precisa ser para a gente utilizar, mas tem que ser para o reino avançar. A gente tem que começar a pensar como é que eu posso usar o meu recurso para que o evangelho chegue mais longe. Segundo ponto: muitas vezes nós tentamos fazer o certo, mas sem um direcionamento do céu, então acaba dando errado. A Bíblia fala que aqueles homens eles ficaram a noite toda pescando, eles já tinham até lavado as redes deles, e eles pescaram no melhor momento, que era à noite, mas mesmo assim não conseguiram nada, porque talvez não era o momento, eles precisavam de um direcionamento do céu que vai vir mais para frente. Então, às vezes, o que falta na nossa vida é esse direcionamento do céu para sabermos como nós iremos agir. Próximo ponto: nem tudo que fazemos no ambiente certo dá certo. Ele é linkado com o ponto anterior, porque esses homens estavam pescando no lago ali da Galileia, vamos dizer assim, que é o termo mais correto, ou o lago de Genezaré, e era o melhor ambiente para pescar, mas nem tudo que a gente vai fazer no tempo certo vai dar certo, porque se a gente não tiver essa palavra do céu, isso não vai acontecer. Eu não sei se ficou bem claro para você. Próximo ponto: é, às vezes nós vamos nos esforçar e vai dar errado, porém não podemos desistir, porque quando o céu libera uma palavra, vai acontecer. Presta atenção, Lucas, aqui ó, no versículo Lucas 5, versículo 4. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Pedro ele não estava confiando no barco, não estava confiando na geografia, mas ele estava confiando na palavra que Jesus tinha liberado sobre a vida dele. Então, quando a gente começar a agir de acordo com a palavra que Jesus já liberou sobre a nossa vida, a circunstância vai mudar. E aquela pesca que a gente está há muito tempo tentando fazer, até da forma certa, e não está chegando até nós, vai começar a chegar. Quando a gente começar a obedecer a palavra de Jesus e ter fé, porque ele vai dizer: confiando em tua palavra, lançarei as redes. Ou seja, não é confiando em mim, Simão, mas é confiando no que Jesus liberou. Próximo ponto: o direcionamento de Deus vai trazer mais do que nós pedimos. Vou ler aqui mais um versículo. Assim procederam, versículo 6, assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo acenaram a seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Ou seja, às vezes eles tinham a expectativa de pegar uma quantidade de peixes que daria para eles venderem e viverem por um determinado tipo de tempo. Mas olha o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. Pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Ou seja, o que os céus têm para fazer na sua vida é infinitamente mais do que aquilo que você pede, infinitamente mais do que aquilo que você pensa. Porque quando a gente receber o direcionamento de Deus, se posicionar e avançar, o que vai acontecer na nossa vida vai ser extraordinário, vai ser de uma forma que as redes
vão começar a se romper, porque nós vamos obedecer. E aquilo que o Senhor tem pra gente é muito melhor do que nós esperamos. Próximo ponto. O que Deus vai liberar sobre você não para em você, mas é para o outro também. Se a gente ler aqui no versículo 7, eu vou ler de novo. Por esse motivo acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Ou seja, a expectativa de Pedro era o quê? Eu preciso encher o meu barco, eu vou pescar à noite, na geografia favorável, no melhor ambiente, com o conhecimento que eu tenho, e vai dar certo, eu vou pegar a quantidade de peixe que eu preciso. Mas a geografia do céu é, Pedro, você vai pescar de dia, não à noite, na geografia desfavorável. Jesus vai dizer, você vai pescar onde as águas são mais profundas e vai lançar a rede e lá você vai pegar. E o que você vai pegar não vai ser só para você, vai ser para você transbordar na vida do outro, entendeu? Olha a diferença do posicionamento da gente como homem e a diferença do posicionamento do céu, da diferença, a expectativa do homem era uma, a expectativa do céu era outra, era infinitamente melhor do que aquilo que ele podia pensar, porque às vezes a gente olha só pra gente, não, eu preciso desse recurso aqui, porque esse recurso aqui ele vai me favorecer, mas o que o céu quer, eu não quero que o recurso que eu estou depositando só te favoreça, mas que esse recurso possa favorecer o outro. Então é isso que a gente tem que começar a focar. Pegou o direcionamento do céu? Vamos avançar, vamos fazer aquilo que o Senhor liberou, mas com a expectativa de que o que ele vai fazer não vai ficar só em mim, mas vai ser liberado também na vida do outro, vai transbordar na vida do outro. É infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Paulo vai falar sobre isso, entendeu? E aí, tem mais um ponto interessante aqui, ó. Tem coisas na nossa vida que vão ser só por um tempo. Depois disso, teremos que renunciar. Vou ler aqui, ó, o final aqui, ó. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador, porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo. A partir desse momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Quando a gente obedece o direcionamento do Senhor, ele vai revelar para a gente a nossa nova identidade, a nossa nova realidade, a nova circunstância e aquilo que ele tem para a gente. Pedro achou que ele era pescador, viveu muito tempo com aquilo e para ele seria confortável continuar naquilo. Mas não era mais isso que o Senhor queria para ele. Jesus queria que ele começasse a se tornar um pescador de homens. E depois nós vemos esse mesmo Simão, depois de passar por um processo que ele tem dois chamados. Um chamado, esse primeiro chamado é o discipulado, e depois quando Jesus morre e ressuscita, que a gente vai ler lá em, agora eu não lembro se é no final de João ou no começo de Atos, mas salvo engano é o começo de Atos, quando Jesus vai restaurar o ministério de Pedro, ele dá um novo direcionamento. E Pedro, aqui, de discípulo, ele se torna apóstolo. Ou seja, pescador, discípulo e apóstolo. Às vezes a gente tem um direcionamento. Eu vou seguir por esse caminho aqui e vou ser feliz aqui. Mas o que o céu tem pra gente é muito melhor do que aquilo que nós temos no nosso coração, sabe? Então que a gente possa começar a ter mais fé, a agir quando Jesus liberar essa palavra. E eu queria fazer uma breve oração aqui para a gente terminar esse vídeo. Senhor, que nós possamos, Pai, ter a coragem para agir, para avançar, porque a palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas é que vai acontecer a pescaria no tempo certo, Senhor. Pai, que todo medo possa ser repreendido dos nossos corações, que o Senhor, Pai, venha nos ajudar a avançar, a prosseguir, Pai, e que tudo aquilo que o Senhor derrame na nossa vida não pare na nossa vida, mas possa transbordar, Deus, na vida do outro. Pai, eu te entrego a cada pessoa que está assistindo aqui esse vídeo, Deus, e que assim como eu, passaram por alguns momentos difíceis, Pai, e que por um momento a gente pensou em desistir, pensou em largar, pensou em fazer outra coisa, mas agora que nós temos o direcionamento do céu, Senhor, não é, Deus, pela nossa força, não é pelo nosso conhecimento, não é sobre aquilo que nós sabemos fazer, mas é porque nós temos uma palavra do céu, Senhor,
que nós vamos lançar a rede, Deus, e nós pegaremos, Deus, e pescaremos muito mais, Deus, do que aquilo que nós precisamos e transbordaremos na vida do outro. Pai, que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Eu fico por aqui. Um beijo no seu coração. Se você gostou, deixa um like, compartilha esse vídeo com uma pessoa que precisa ouvir essa palavra. Tamo junto e até o próximo vídeo.